Obrigado por nos acompanhar nesta reunião, mais um Journal Club do Lince. Hoje vamos falar de um tema bem interessante. Bom, não é estranho que a gente relacione conceitualmente, estruturalmente, um estudo de coorte com um ensaio clínico. De fato, no livro de Fletcher e Fleischer, eles definem os ensaios clínicos como tipos especiais de coorte, onde os diversos aspectos metodológicos do segmento, das mensurações e, especialmente, né, a alocação da intervenção é definida pelo pesquisador. Então, existe essa relação clara entre um ensaio clínico e uma coorte, né? Então, parece uma coisa extremamente inovadora, mas é interessante que nos últimos anos, né, especialmente promovido pelo pesquisador, pelo professor Miguel Hernán, se fala de emular um ensaio clínico-alvo, né? Ter isso presente na realização de estudos observacionais que avaliam alguma intervenção. Isso poderia ser pensado como que é algo que deve ser feito, né, por defeito, né, que qual que seria a novidade, né? Mas esses pesquisadores defendem, né, que um procedimento, né, de 2 passos para emular ou tentar emular o que seria um ensaio clínico, e explicam qual seria a utilidade, qual seria as potenciais aplicações. Então, bom, sem mais preâmbulos, quero agradecer ao Dr. José Mário Nunes da Silva por preparar esta apresentação, né, sobre a emulação de ensaios-alvo, né, o Target Trials Emulation. Então, José Mário, por favor, fique à vontade, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professor, pela introdução. O Jornal Clube de hoje eu vou apresentar esse trabalho, como o professor já falou. 2 pontos são importantes em relação a esse artigo que foram abordados, principalmente porque e quando esses target trials ou ensaios-alvos, eles são úteis na pesquisa científica, tá? Os 2 trabalhos que foram colocados como referências básicas são esses, os 2 do professor Hernán, da Harvard. O principal é esse daqui inicial, que foi publicado na Medicina Interna, nos Anais de Medicina Interna, e esse outro do JAMA, que é um guia, mais ou menos, de 2022, sobre a questão inicial e aplicação em um estudo específico, que ele demonstra como foi a aplicação desse framework do Target Trial. Tá? Além disso, eu vou apresentar outro artigo também bastante interessante que saiu sobre uma revisão de escopo de como é que está a literatura em relação à utilização desses target trials. Tá? Então, quando fala de ensaios-alvos, é interessante abordar o que o professor já falou, dos desafios em relação à inferência causal. Os ensaios clínicos, sabemos, são o padrão ouro em relação à avaliação de uma intervenção em relação a um desfecho, quando você quer analisar. Então, mas surge a questão de que nem sempre esses ensaios clínicos são disponíveis ou são factíveis de ser realizados, tá? Principalmente por restrições éticas, logísticas, financeiras e assim sucessivamente. Então, uma alternativa é a utilização de dados observacionais. Para fazer o quê? Para emular, para similar esses ensaios clínicos randomizados que não estão disponíveis, e a denominação ou a definição dessa emulação é colocada como esse target trial ou ensaio-alvo. Tá? Os fundamentos históricos para esses target trial têm origens principalmente na estatística e na econometria. A formalização desses target trials foi dada por esse professor também da Harvard, James M. Hobson, nesse artigo seminal de 1986, onde ele faz e dá esse novo approach em relação à aplicação e mostra bem um estudo, tanto mostrando isso matematicamente, quanto mostrando isso de maneira teórica, acerca da mortalidade nesse estudo aqui, que foi publicado em 1986 pelo Esposa.
Quando você fala assim na motivação, surgem duas questões básicas que o artigo do professor Hernan tenta responder, que é por que a emulação do target trial é útil e em que contexto essa abordagem deve ser aplicada. Então, os ensaios randomizados, fazendo uma breve revisão inicial, eles são importantes e são interessantes e são padrão ouro, principalmente porque esses três aspectos baseados no artigo do professor Hernan, que são a formulação de uma questão casual bem definida, ou seja, ele tem uma pergunta bem definida e a avaliação da exposição do desfecho bem definido, descreve principalmente o protocolo, ou seja, descreve um plano para coletar os dados, desde os critérios de elegibilidade dos indivíduos, quem são esses indivíduos, como é que ele vai avaliar a questão do tempo inicial de assimilação do target trial, tudo isso, do tempo zero, e principalmente a atribuição randomizada desse tratamento que está sendo proposto. Então, esses são três aspectos importantes que tornam os ensaios clínicos padrão ouro em relação aos estudos epidemiológicos. A formulação de uma pesquisa, de uma questão casual bem definida, a descrição do plano, a descrição do protocolo de pesquisa bem delineado e, principalmente, a atribuição randomizada do tratamento. Então, os protocolos, normalmente, de ensaios clínicos, eles especificam basicamente os critérios de elegibilidade, como eu falei, as estratégias de tratamento que vão ser utilizadas, os métodos de atribuição de tratamentos, duplo cego, triplo cego e assim sucessivamente, os desfechos de interesse, que se está analisando qual é o desfecho de interesse desse tratamento, o início e o fim do acompanhamento é bem definido em relação a isso, a questão do contraste causal, ou seja, da comparação, e em relação à intenção de tratar ou pré-protocolo. E, principalmente, nesse protocolo, eles especificam as análises estatísticas que vão ser realizadas no estudo. Tá? Esses 6 critérios o artigo coloca como principais e, principalmente, através deles, eu consigo trabalhar a questão do casual estimando, ou estimando causal, que é a partir desses 6 critérios. E o último critério, que é o de análise estatística, é o procedimento para fazer a estimação desse estimando causal. Tá? Então, esses aspectos são bastante interessantes em relação aos ensaios randomizados, justamente porque no protocolo eu já consigo ter essa ideia do estimador causal e, principalmente, como é que eu vou estimar esse estimador causal. Tá? Então, os ensaios clínicos, eles trabalham com dois aspectos importantes, como eu demonstrei anteriormente, que é a intenção de tratar, ou seja, é o efeito da atribuição do tratamento, e isso é uma estimativa não enviesada. Isso faz com também que os grupos eles sejam comparáveis, ou seja, o indivíduo que for atribuído aquele tratamento, ele vai ser avaliado para aquele grupo na qual houve aquela atribuição do tratamento. Tá certo? Então, isso evita alguns vieses, porque eu consigo fazer um balanceamento desses grupos e tornar eles comparáveis. Já o efeito pré-protocolo é a questão de receber o tratamento, é a adesão daquele indivíduo ao tratamento que está sendo proposto. Tá? Em alguns casos, essa estimativa ela pode ser enviesada. Tá? Então, diferentemente da intenção para o tratar, as estimativas não ajustadas de efeito pré-protocolo podem não ser válidas, pois o recebimento do tratamento, ao contrário da atribuição, ela não é randomizada. Para estimar o protocolo, o efeito pré-protocolo sem viés, é importante fazer algumas assunções, né? Assunções adicionais, como ajuste para fatores de confusão, tratamento de perdas de acompanhamento, caso haja, e também verificar a incorporação de eventos competitivos, como, por exemplo, morte, ou quando outro desfecho é presente, ou seja, que está sendo avaliado. Tá? Então, exige suposições extras quando você está trabalhando com efeito pré-protocolo para fazer essas estimações válidas nos ensaios clínicos randomizados. Tá certo? Desculpa, Mário, só um comentário aqui, né? Per protocolo, a comparação também é um contexto de ensaios clínicos, quer dizer, a alocação do tratamento foi aleatória, só que receber efetivamente o tratamento pode depender de outros aspectos. Então, esses outros aspectos que determinam se a pessoa finalmente recebeu ou não, podem enviesar a medida, especialmente ou particularmente, se esses determinantes também
são determinantes do prognóstico. Então, por isso também se fala de confusão ou confundimento pela adesão. E só uma coisa que eu acho importante lembrar é que estaríamos falando de dois estimandos diferentes, porque intention to treat se refere a comparar ou avaliar o efeito de alocar, né, de receber ou de oferecer o tratamento, né? Enquanto que per protocolo, mesmo se a gente conseguir controlar, quer dizer, assumindo que a gente controla os confundidores relacionados com a adesão, aí estaríamos falando do efeito de receber o tratamento. Então, mesmo não sendo enviesada, o estimando é diferente. Obrigado, Josemar. Ok, professor. Em relação, continuando esses aspectos, essa revisão inicial sobre ensaios clínicos, é importante trabalhar a questão de limitações práticas do ensaios clínicos, porque todo estudo não é feito através de ensaios clínicos, então, se ele é o padrão ouro. Porque existe a impracticabilidade. Muitas vezes eu não consigo realizar aquele ensaio clínico que está sendo proposto para aquela pergunta, ou seja, aquela pergunta que eu estou querendo responder não pode ser feita por um ensaio clínico, por questões éticas, ou porque o tempo é limitado em relação à resposta que eu preciso, a resposta precisa vir de maneira rápida, ou a questão de volumes causais, eu tenho mais perguntas do que necessariamente como respondê-las. Tá? Então, essas limitações práticas, muitas vezes, fazem com que os ensaios clínicos eles não sejam uma boa escolha para responder os seus questionamentos iniciais. Tá? Então, essa impracticabilidade, principalmente relacionada a questões éticas, questões financeiras, um tempo limitado para eu conseguir essa resposta, fazem com que seja mais interessante trabalhar com os dados já disponíveis, que são dados observacionais nos estudos de coorte, que podem, através de uma emulação, trazer as respostas necessárias para aqueles questionamentos que eu estou precisando. Tá? Então, uma solução para quando eu tenho essas limitações de impraticabilidade, questões éticas, tempo limitado ou volume de questões causais, é emular um RCT ou um ensaio clínico hipotético, que, como o professor já falou e como eu defini anteriormente, é chamado de target trial ou ensaio-alvo. Tá? Então, o que é a emulação de um target trial? Por definição, é projetar estudos observacionais para imitar um RCT hipotético. Tá? Então, eu faço uma imitação, é óbvio, fazendo algumas assunções e principalmente trabalhando a questão inicialmente desses dois passos, que é a questão do protocolo e da emulação, como deve ser feito. E a ideia central é, se pudéssemos fazer uma RCT, como seria? Então, através desses dados observacionais, e são os dados disponíveis com as variáveis necessárias para responder essas perguntas, que vão fazer essa imitação do ensaio-alvo. Tá? Então, por que emular um target trial? Principalmente, ele evita viés que pode estar relacionado ao desenho, como viés de seleção, no caso, o viés do tempo imortal, e também a questão do tempo zero incorreto, o tempo de avaliação inicial. Tá? O viés de tempo imortal é aquele viés relacionado a determinado tempo na qual o indivíduo ele é, como o nome diz, imortal, ou seja, ele não pode ter o desfecho. Tá? E muitas vezes isso é um viés importante dependendo do tempo inicial que você inicia o seu estudo, ou seja, de onde você seleciona os indivíduos. Por exemplo, para um paciente, se eu estou avaliando a mortalidade de um paciente comparando pacientes que receberam receberam transplante comparado a pacientes que não receberam transplante em relação a esse desfecho de mortalidade, para eu participar do grupo transplante, obviamente eu preciso estar vivo. Então, esse tempo que eu estou até estar inicialmente que eu recebi esse transplante é chamado de mortal. Eu não posso morrer, porque senão eu não vou participar do estudo. Tá? Além disso, o emular esse target trial é importante porque torna as suposições transparentes. Eu tenho um protocolo especificando quais são as suposições que eu estou trabalhando. Tá? E, além disso, e um das principais para fazer essa formulação é a exigência de perguntas casuais claras. Então, eu preciso dessas perguntas claras para que eu tenha ou consiga fazer a emulação de um target trial. Tá? Muitas vezes o artigo traz que os estudos observacionais, o problema nem se é a não randomização, mas a falta de perguntas casuais claras para responder
as perguntas que estão sendo colocadas. Tá? Os estudos observacionais, como já falei, são estudos que não utilizam observações. Tá? Mas se ele tem uma pergunta casual bem estruturada, eu consigo, através da emulação por target trial, chegar a uma inferência causal que pode ser considerada válida. Tá? 2 exemplos marcantes em relação a essa divergência entre a pergunta clara e a utilização de dados observacionais são estudos que sugeriram um efeito protetor forte da terapia hormonal contra doenças coronarianas. A gente sabe que existiam esses estudos, os estudos de coorte mostravam uma coisa, quando foi realizado o ensaio clínico, não houve a confirmação desses resultados que foram observados no estudo observacionais. Tá? Outros estudos observacionais apontaram benefícios de estatinas contra o câncer. Porém, os ensaios clínicos não confirmaram esses resultados, e quando foram fazer a reavaliação desses estudos observacionais e reavaliaram de maneira clara, fazendo perguntas importantes e fazendo os ajustes necessários para responder essas perguntas, conseguiu chegar a respostas próximas aos que os ensaios clínicos estavam colocando. Tá? Então, a utilização de estudos observacionais para responder questões causais está mais relacionada à questão de problemas na sua utilização através de uma pergunta ou de ajustes não adequados para responder aquela pergunta, do que mais para problemas em si da não randomização desses dados observacionais. Você quer falar alguma coisa sobre isso, professor? Eu vou mencionar que, assim, acho que você mencionou, tem 2 contribuições que eu acho interessantes desta visão, desta abordagem. Uma é deixar bem explícita, né, a pergunta causal, em elementos como a população, o período de observação, né, e quais seriam os contrastes, comparado com o quê, né? Uma coisa que eu acho interessante é que isto se aplicaria a situações nas quais seria factível fazer um ensaio clínico, né? Então, não vai ser, isto não aplica para situações onde seria ilógico ou impossível, né? Acho que um exemplo que colocam aí de avaliar uma política, né, nos Estados Unidos, não tem como randomizar que só tem um país, né? Então aí não seria aplicável, né, essas coisas. E outra coisa que eu acho bem legal, ou talvez onde fica bem clara a utilidade, é com essa coisa do viés do imortal, né? Porque a ideia é estabelecer que no ponto no qual as pessoas seriam selecionadas para avaliar a elegibilidade, isso seria o ponto também onde ficaria alocada a intervenção, né? Que parece óbvio, mas muitas vezes em análise de coorte, as pessoas são analisadas, por exemplo, recebeu tratamento em qualquer momento. Então, aí acabam incluindo em grupo expostos pessoas que receberam posteriormente, antes. Então, se fosse um ensaio clínico, haveria um ponto zero claro, que é o momento da elegibilidade, e as pessoas ficariam em um ou outro grupo. E outra coisa legal é que aí a gente também definiria qual é a abordagem de análise. Então, aí cabe, né, falar de análise por intenção de tratar nessa situação. Se finalmente não recebeu, né, mudou, trocou de grupo, alguma coisa aconteceu, bom, dá para pensar ainda na ideia de análise por intenção de tratar, né? Então, eu acho que essas são como contribuições, parecem pontuais, né, mas podem ter uma implicações, né, nos resultados, como menciona no artigo, né, alguns exemplos. Obrigado, Gismar. E, além disso que o professor falou, é importante frisar que há necessidade de ter esses dados observacionais para fazer esses ensaios-alvos, né? Essa é uma questão importantíssima, tá? Então, há disponibilidade de dados observacionais com aquilo que eu quero analisar, ou seja, a exposição e o desfecho necessário, e também a questão de possíveis variáveis de ajuste, de interesse para o estudo, precisam estar disponíveis em estudos observacionais para fazer essa emulação. Tá? Então, como o professor falou, eu tenho um framework, ou modelo, que é basicamente em 2 passos. Eu tenho o primeiro passo, que é a especificação do protocolo,
onde eu vou especificar características inerentes ao protocolo, como eu falei anteriormente, e o segundo passo é fazer a emulação com dados observacionais existentes e disponíveis. Isso são o principal, tá? Então, seria a especificação do protocolo, que seria o ensaio clínico, né? O ideal. O protocolo de um ensaio clínico ideal, mas que por X questões eu não consigo utilizá-lo, ou fazê-lo, ou ele é factível a ser realizado naquele momento. Então, eu pego esse possível, hipotético ensaio clínico e tento emulá-lo com os dados observacionais existentes que eu possuo para responder essas questões. Então, o passo 1, que é o protocolo, está relacionado aos critérios de elegibilidade, que critérios eu vou utilizar, especificar isso no ensaio clínico hipotético, e também a questão, quando eu emulo para o meu ensaio clínico, os meus dados, eu preciso dessa definição clara, quais são os critérios de elegibilidade dos indivíduos que vão fazer ou que vão compor o meu estudo, tá? As estratégias de tratamento, como foram trabalhadas, como foram utilizadas, como foi a atribuição do tratamento, o início e fim desse acompanhamento, você tem que estar tudo isso especificado no protocolo, os desfechos que foram analisados, os contrastes causais, como o professor já mencionou, intenção de tratar ou análise pré-protocolo, e, como eu mencionei anteriormente, é o plano de análise desses dados, tá? Ou seja, como é que eu vou fazer a estimação desse efeito causal. Na emulação ou passo 2, a especificação, a emulação explícita dos conceitos inerentes ao ensaio clínico hipotético para os meus dados observacionais disponíveis, ou seja, a identificação de indivíduos elegíveis, como foi a atribuição das estratégias de tratamento e como são compatíveis, o acompanhamento a partir do tempo zero e a análise ajustada dos fatores de confusões através das variáveis disponíveis nos meus dados, nos meus bancos observacionais. Tá certo? Então, o artigo ele traz um exemplo que é basicamente fazendo a especificação, o passo 1, que é essa coluna aqui, e o passo 2, que é a emulação desses critérios, tá certo? Então, nesse passo 1, ele traz essas 3 seções, no qual ele coloca os elementos que definem esse estimador causal, estimando causal, que, como eu demonstrei anteriormente, é os critérios de elegibilidade dos indivíduos, as estratégias de tratamento que vão ser comparadas, ou seja, tamoxifeno com outra droga, ou tamoxifeno com outro medicamento, e assim sucessivamente. Os desfechos são mortes, se além de morte, se cura, e assim sucessivamente, tá? O tempo de acompanhamento desses indivíduos e o contraste causal, se por intenção de tratar ou análise pré-protocolo. Nessa parte 2 aqui, ele traz a questão da identificação ou suposições para identificar o casual estimando. No caso, é as suposições necessárias, está especificado para quantificar esse efeito, tá? Ou se há ou não ausência de confusão basal, de confusão basal. Mesmo os target trials randomizados, são necessárias fazer suposições, como, por exemplo, perdas de acompanhamento, a existência de eventos competitivos em relação a isso. E nessa terceira parte, ele traz a questão do estimador, que é a parte de análise dos dados, que é o método sobre as suposições de identificação e modelagem que iriam produzir a estimativa válida de efeito causal, se o target trial fosse realizado, tá certo? Então, é importante trabalhar esses 2 aspectos. Aqui é a parte de emulação. Na parte de emulação é quando você vai fazer o mapeamento para os dados existentes, ou seja, se novos dados forem coletados, a vinculação das suposições de identificação, a submissão da questão da análise dos dados. Aí um exemplo que ele traz, que eu me lembro, é a questão da elegibilidade. Quando ele fala de elegibilidade na questão da emulação dos dados, ou na simulação desse target trial, é verificar se os dados observacionais não selecionaram indivíduos com base a critérios pré-definidos. Tá? Então, há essa definição e esse requisito de que como foram selecionados os indivíduos dentro do meu estudo dos meus dados observacionais, tá? Além disso, há a possibilidade de recriar essa seleção, por isso que o nome é mapping, mapeando para cada critério para variáveis que existem no meu banco de dados, como idade, comorbidades, verificar também a questão do tratamento, se as estratégias do target trial não foram seguidas riscas na prática, como pode ser utilizado, por exemplo, identificação de proxies,
como registro de prescrição, adesão ao medicamento e assim sucessivamente, e a atribuição. Como não há randomização, tem que ser utilizado marcadores, né, indiretos para isso, como se fosse, por exemplo, registro da prescrição. Seria a data da primeira prescrição para classificar os indivíduos. Acho que é mais ou menos isso que ele traz nesses dois aspectos aqui, da especificação e da emulação. Então, questões importantes, ou observações importantes que tem que ser feita é que o Target Try não é um ensaio idealizado, ele é livre de restrições, mas é um ensaio que pode ser razoavelmente emulado com os dados disponíveis. Exemplo, se os desfechos dos dados observacionais são capturados na rotina clínica, o Target Trial deve refletir esse contexto e não um cenário experimental. Tá? Além disso, o Target Trial emulado tende a ser um ensaio pragmático, adaptado, principalmente às limitações do meu banco de dados. Tá? O pesquisador em si deve ter esse conhecimento profundo dos dados que são utilizados para fazer a emulação desses ensaios-alvos. E existem alguns desafios importantes quando vai trabalhar com essa emulação, que é a qualidade da emulação, que depende da proximidade entre os dados mapeados e os que seriam gerados pelo Target Trial. Se um critério de elegibilidade ele pode ser parcialmente operacionalizado, a coluna de emulação, por exemplo, deve especificar essa limitação. E as análises de sensibilidade, quando isso acontece, podem ser necessárias para avaliar o impacto. Tá? Outra coisa é a interdependência entre a especificação e a emulação. Se o critério não pode ser mapeado, o protocolo deve ser revisado. Então, se eu tenho uma especificação aqui que é importante e tem uma emulação, e eu não consigo fazer esse mapeamento dessa especificação, então eu tenho que fazer uma revisão, ou removendo esse critério, ou trabalhando com outras assunções. E a questão da falta de randomização, a principal diferença entre o Target Trial e a emulação observacional é a ausência da atribuição aleatória. Para compensar, são necessárias fazer suposições adicionais, que são válidas, para permitir, assim, os efeitos causais, como se a randomização existisse, né, que é o conceito básico do ensaio-alvo. José Mário, eu tenho uma crítica aqui a esse artigo em relação a esse segundo aspecto, né? Se um critério de elegibilidade não pode ser levantado nos dados, não pode ser verificado, não pode ser mapeado, então tira ele. Parece um negócio aí, né? Muita conveniência. Eu falaria, quer dizer, é compreensível isso, mas eu falaria que os pesquisadores têm que avaliar se tirar esse critério não invalida o estudo, né? Porque pode ser que seja um critério essencial, importante, né? que é essencial para o estimando de interesse, né? Então, eu acho que isso aí, não simplesmente removê-lo, mas analisar se a remoção dele não vai afetar, né, a validade ou não vai desconfigurar o estimando, né? Obrigado. É isso, porque senão se torna muito simples, né? Meu banco de dados não tem isso, então eu tiro. E se for o tempo inicial do tempo zero? Se for características que são importantes? Então, acho que essas assunções também são basicamente, tirando essas que eu já tinha falado, critério de elegibilidade, atribuição do tratamento, tudo isso, são coisas menores, mas mesmo assim é bastante, como o senhor falou, debatível isso. Precisa muita reflexão nisso, né? Por isso que ele fala da importância da análise de sensibilidade nesses critérios, né? Quando não tiver, ou um critério não for bem estabelecido, ele diz que é importante fazer essas análises de sensibilidade para verificar como é que foi a mudança da questão do estimando. Continuando, as suposições de identificação, uma característica importante, que ele traz na tabelinha um pouco com um asterisco, essa questão dos extendibilidade condicional, ou seja, essa troca condicional requer que todos os confundidores basais sejam conhecidos e medidos, tá certo? Então, isso é uma suposição importante da identificação, tá? Então, isso também pode ser colocado na questão da seleção de variáveis observadas, tá? Então, eu preciso que aquelas variáveis que eu preciso para fazer as minhas suposições, elas tenham sido observadas, tá? Então, eu preciso dessa troca condicional, essa existência dessa troca condicional.
Quando isso não é possível, tem alternativas para a identificação causal, por exemplo, como a utilização de variáveis instrumentais, diferenças em diferenças. A gente já teve uma reunião mostrando as benesses, né, da utilização dessa técnica de diferença em diferenças, ou a inferência causal proximal, que eu não consegui pegar muito bem o que é isso, professor. Esta abordagem do target trial é uma abordagem, é uma estrutura, é como um esqueleto, né? Mas isso não se refere, ou isto não é um novo abordagem estatística, né? Então, isto não evita utilizar diferentes ferramentas, por exemplo, para lidar com a confusão não medida, né, os confundidores não medidos, a confusão residual, incluindo, né, uso de variáveis instrumentais, e o que se refere com inferência causal proximal é uma abordagem estatística utilizando proxies imperfeitos de confundidores não medidos. Então, quer dizer, existem diversos métodos estatísticos que podem ser aplicados também, sem deixar de utilizar esta abordagem de ter um ensaio clínico algo. Qual seria o ensaio clínico que seria legal, né, ou factível de ser realizado para responder a pergunta? Eu queria mencionar, né, que essa exchangeability, né, que é essa permutabilidade, né, essa intercambiabilidade, é o que você espera naturalmente em um ensaio clínico. Aqui estamos assumindo que isso acontece em algum nível, né, dentro de cada um dos padrões de covariância. Fica implícito que, então, também a questão da positividade, né? Que existe a chance de ser intervenido e não intervenido em cada um desses padrões de covariância, de covariáveis, aliás, em cada um desses padrões de covariáveis. Então, é uma assunção assim, eu acredito mesmo que muitas vezes os estudos observacionais conseguem emular ou podemos observar os efeitos que se observariam nos estudos experimentais. Mas a gente tem que saber que sempre existe essa possibilidade, né? Esse confundimento residual, né? O que não se cumpra essas assunções, né? Obrigado, Ismar. É isso. Continuando. Então, trabalhando essas suposições de identificação, é importante falar que as suposições semelhantes, elas são normalmente exigidas tanto por target try quanto a emulação, no que se refere à identificação do efeito, por exemplo, quando está trabalhando com efeito pré-protocolo. Para tratar viés de seleção por perdas ou eventos competitivos, isso é muito importante que essas suposições entre um e o outro sejam uma exigência e sejam semelhantes em relação aos aspectos que está colocando, tanto na parte de especificação quanto na parte de emulação. Por isso que a importância da análise de sensibilidade, né, para verificar ou explorar o impacto de diferentes posições de identificação. Então, quando eu faço essa análise de sensibilidade, é justamente para verificar se essa mudança que aconteceu entre o target, a especificação e a questão do mapeamento do meu protocolo específico, da emulação, elas estão condizentes. Então, é importante fazer isso aí. Tá? Então, por que a abordagem do target trial é útil? A gente aqui já falei alguns aspectos importantes, delineei a aplicação, quais são os aspectos tanto da especificação quanto da emulação. Então, ele é útil principalmente porque há uma especificação explícita, tá, desses critérios que eu coloquei anteriormente, que são o quê? A elegibilidade, a estratégia do tratamento, como foi atribuído o tratamento, os desfechos, os períodos que foi feito esse acompanhamento e a questão dos contrastes causais, a questão de avaliação por intenção de tratar. Então, essa abordagem é útil porque ela faz essa especificação explícita, que também é uma especificação que acontece nos ensaios clínicos que são um padrão ouro, tá? Então, tirando a randomização, esses critérios são importantíssimos para fazer a
a avaliação ou estimar o efeito causal daquilo que eu estou me propondo. Tá? Então, por que a abordagem target trial é útil? Porque elimina viés, como eu falei anteriormente, principalmente relacionado à seleção e à questão de tempo imortal, que o professor comentou anteriormente, mas tem algumas limitações, no que se refere principalmente a erro de mensuração das variáveis de interesse que estão sendo trabalhadas no meu banco de dados, ou a existência de informações insuficientes para ajustar fatores de confusão. Há necessidade, a literatura diz, e, por exemplo, o desenho do DAG, que aquele fator de confusão específico é necessário para fazer esse ajuste causal da minha exposição com o desfecho, mas meu banco de dados não possui isso. Então, ou eu tenho que trabalhar com proxies específicas em relação a isso, ou então não vai ser possível fazer essa estimação do efeito causal. Outra coisa também é viés por perda de acompanhamento que pode acontecer, tá certo? Isso é importante que seja trabalhado e é importante que seja descrito quando for fazer a emulação do target trial. E já que eu sei quando a abordagem do target trial, por que ela é útil, é importante também a gente frisar quando a abordagem do target trial é útil. Tá? Então, quando é que eu utilizo um ensaio-alvo? Principalmente quando eu preciso de clareza na formulação da questão causal, tá certo? Quando está relacionado a uma melhor transparência, tá? Sobre as limitações e adaptações necessárias devido aos dados disponíveis. Em relação à prevenção de erros no desenho de análise observacional, que é um dos aspectos importantes, porque eu evito esses erros no design do indivíduo, mas a questão também de limitações, tá? Existem limitações em relação a isso, como intervenções que são muito vagas, os dados necessários não existem, como eu falei anteriormente, é a questão da transportabilidade, tá? Essa da questão da transportabilidade é importante ser avaliada, porque justamente se eu consigo transpor aquilo que eu estou pretendendo fazer para os dados observacionais que eu estou trabalhando, certo? Então, é muito importante. O professor deu até o exemplo da questão dos Estados Unidos, onde avaliar essa é uma lei lá nos Estados Unidos, e também o estudo traz com um exemplo interessante, que é os resultados de um ensaio da Covid, se eu me lembro bem, no que se refere aos efeitos da vacina em relação a desfechos numa população específica, mostrando que essa transportabilidade pode não acontecer porque o efeito da vacinação pode variar conforme, por exemplo, a exposição prévia ao vírus, medidas de lockdown que foram colocadas naquele local específico, ou então mudanças induzidas pelo próprio estudo. Tá? Então, imagine você fazer pensar um target trial de randomização de uma vacinação, mas você vai comparar pessoas em momentos diferentes, né? Quando saiu a vacina e começaram a vacinar todo mundo, aí comparar isso com os anteriores, né? Os anteriores estavam tendo muitos cuidados, né? Estavam ficando em casa, não estavam tendo tanta exposição. Também tinham menor antecedente de infecções, né? Porque tinham também menos exposição, quer dizer, uma série de fatores que aí isso seria impraticável, né? Conseguir fazer essa aplicação. Né? Obrigado. É isso. Tá? Aí, uma coisa importante também que eu queria frisar é que existem abordagens alternativas que podem ser consideradas. Como o professor falou, deu o exemplo lá dos Estados Unidos, é importante, às vezes, se eu não consigo analisar isso de maneira geral, como a aplicação de uma lei específica em um território nacional, ou esse efeito desse tratamento, eu posso fazer a comparação a nível de subgrupos, tá? Ou seja, analisar locais onde aquela política eu tenho informações temporais do efeito daquela política específica no desfecho que eu estou analisando, tá certo? Ou usar dados sintéticos que ele fala, né? Mas que é muito a questão das suposições de comparabilidade. O que é um dado sintético? É utilizar ou tentar sintetizar aquela minha exposição em um local, por exemplo, nos Estados Unidos, ele fala, é criar um Estados Unidos sintético, pelo que eu venho fazendo suposições sobre comparatibilidade internacional através dessa lei específica que ele está trabalhando. Ou então utilizar modelagem estatística, né? No caso, a importância de simular esses cenários específicos, certo? Então, isso pode acontecer. E
O que nos levou, por exemplo, hoje a estar trabalhando e discutindo isso é o crescimento dessa estrutura do Target Trial. Há um review que foi publicado, acho que em 2023, no Jornal de Epidemiologia Clínica, mostrando o crescimento, né, do uso de artigos e de publicações acerca do tema. Que saiu, por exemplo, de em 2010 e em 2021 foi mais de 50 publicações com esse tema específico, ou seja, fazendo a aplicação desse framework, desse modelo de target trial, tá? Além disso, nesse artigo de revisão, ele também traz as principais áreas, né, os campos de pesquisas que trabalham com essa emulação desse ensaio, principalmente relacionado ao câncer, né, doenças cardíacas, HIV, COVID, teve um alto após a pandemia, principalmente um dos ensaios que eu vou mostrar aqui um exemplo que ele traz de uma droga que foi feita inicialmente pela emulação do Target Trial e depois foi confirmada por um ensaio clínico grande que foi o Recover, tá? Então, aqui tem diabetes, saúde mental, doença renal e assim sucessivamente. Então, esses são os campos principais dos artigos que foram revisados, tá? Esse crescimento também ele traz exemplos nessas áreas, como, por exemplo, as estatinas e câncer mostraram ausência de efeito no risco do câncer, alinhando a resultados observacionais com os clínicos, a questão da diálise precoce, como uma pequena redução da mortalidade em pacientes com doença renal, e nas vacinas para a Covid, tá? O menor risco de desfecho comparando a vacina da Moderna comparada com a da Pfizer-BioNTech. Tá? Então, nesse artigo, ele traz esses 3 exemplos, mostrando a utilização no câncer, na doença renal e principalmente na questão de doenças infecciosas da COVID. Tá? E outra coisa que eu achei interessante também, que é importante ser frisada, é que ele traz esse mapeamento, ou essa nuvem de palavras, mostrando quais são as principais limitações que os autores relataram nos artigos que foram revisados, né? E eles trazem que uma das principais palavras que os artigos trazem como limitação é a questão de confundidores não mensurados, ou então confusão residual, ou então variáveis que não foram medidas, ou seja, unavailable variáveis. Essas foram as principais palavras que esses artigos trouxeram como limitações que podem ter algum impacto em relação à utilização desses ensaios-alvos nos estudos, tá certo? Aí, o outro artigo que eu falei também do professor Hernan, que ele publicou no JAMA, ele traz esses exemplos dessa medicação, a tocilizumab, para a COVID, essa medicação, vou colocar aqui. Então, no artigo, ele traz que foi feito essa utilização desse target trial para verificar o efeito causal dessa medicação na COVID, e ele traz como foi realizado isso. A primeira coisa que ele fez foi fazer o protocolo, né? Porque a primeira parte é o protocolo, a especificação da pergunta clara, de como vai ser feito todos os critérios e como vai ser avaliado. Então, ele traz que a população que foi utilizada para esse target trial foi adultos com COVID, confirmados por laboratório, admitidos em UTI. A intervenção foi o início do tratamento com essa droga dentro de 2 dias após a admissão na UTI, tá certo? O comparador, que é nenhum início dessa medicação em 2 dias, o desfecho era morte hospitalar, e ele fez o segmento. Então, ele traz esse exemplo, o desfecho é mortalidade, ele coloca o follow-up, ou seja, ele especifica exatamente o início e o final do segmento desses indivíduos e análise da estimativa, né, que através dessa análise ele consegue fazer diferença de risco da mortalidade e faz uma abordagem com a intenção de tratar. Tá? Uma coisa legal, se quiser voltar aí, preste atenção que é uma intervenção realizada dentro dos primeiros 2 dias de admissão à UTI. Então, esse foi como um ponto zero, onde se avalia a elegibilidade. Já se a pessoa recebeu depois, é como se não tivesse seguido o protocolo, né? Mas se para fazer análise por intenção de tratar, escolher esse como um ponto zero, onde as pessoas receberam ou não receberam, né, o tratamento. Isso, é importante isso. E também, né, a definição da possibilidade do viés, né, de tempo imortal. Essa especificação é muito importante. Então, depois que eu traço o protocolo, eu faço a emulação, ou seja, qual é os dados que vai permitir que eu faça esse target trial. Então, a fonte de dados foi mais de quase 4 mil pacientes em 62 hospitais dos Estados Unidos.
os grupos foram definidos, que eu tenho os dois grupos, o grupo que recebeu o medicamento, que iniciaram esse tratamento, e o grupo controle, que são pacientes que não iniciaram o tratamento com essa droga, nesse período. Então, ele fez o ajuste para confundidores, usou a questão da probabilidade inversa, né, para balancear as características como idade, comorbidades, ventilação mecânica, hipoxemia na admissão, que é uma abordagem importante, que a gente já também discutiu aqui em uma reunião do Lince, a importância de fazer essa utilização dessa probabilidade inversa, esses pesos. E a técnica adicional utilizada foi a clonagem de pacientes, né, para evitar viés de tempo imortal, representando o mesmo paciente em ambos os grupos até que definisse o tratamento real dentro de 2 dias. Para evitar o viés de tempo imortal, que a gente já foi trabalhado, ele fez essa clonagem de pacientes, que é importante. E os resultados que trouxe a mortalidade em 30 dias, houve uma redução, né, comparando com o grupo controle com o grupo medicamento, dando uma hazard de 0,7, quase 30% de redução, né, do risco. Então, esse foi o resultado, foi importante, e ele faz que essa diferença ela foi posteriormente corroborada por ensaios randomizados, sugerindo que a emulação foi bem sucedida. Tá? Então, o estudo Recovery, que foi um grande estudo, também confirmou esse resultado, ou seja, houve replicabilidade dos achados desse target trial para um ensaio randomizado padrão novo. Então, trabalhando todos esses aspectos, eu finalizo trabalhando essas considerações, que a emulação do target trial ele faz essa conexão entre os ensaios clínicos randomizados e os estudos observacionais. Muitas vezes a gente tem muitos mais dados observacionais disponíveis do que a possibilidade de fazer ensaios clínicos, então fazer essa ligação torna-se importantíssimo. Os pontos fortes da utilização desses target trial é a transparência, porque há a especificação do protocolo, de todos os aspectos inerentes iniciais, e também a prevenção de vieses, porque eu tenho justamente essa análise, ou evito essa definição, esse viés de design do meu estudo. Entretanto, como o professor comentou anteriormente, ainda há a questão do confundimento residual que pode existir. Esses target trials não estão livres desses confundimentos, e há possibilidade. Então, é importante fazer se debruçar um pouco sobre esses aspectos quando você for trabalhar, né, das limitações desse estudo, de acordo com a emulação que eu fiz. Então, projete as análises observacionais como se randomização fosse possível. Essa é a principal ideia de um target trial. Obrigado. Excelente, José Mário. Muito boa apresentação, muito clara, muito didática, e nos traz orientações-chave para desenhar estudos observacionais. A gente trabalha bastante com estudos observacionais baseados em dados já disponíveis, né? Estudos retrospectivos, né? Na tua tese você fez um estudo de coorte, né? Que eu acho que não tem assim, conflitos em relação ao momento da alocação da intervenção, porque foi o momento da detecção, né? Um momento simultâneo. Aí, fazendo um exercício, acho que se cumpre, né, como essa perspectiva em vários desses aspectos, tá? Eu acho que em todo, né? Mas acho que é um exercício legal pensar dessa forma, né? Como se fosse um ensaio clínico. E eu acho bem interessante observar quando obtemos, a partir de estudos observacionais, efeitos parecidos com os que se observam em estudos experimentais, né? Como o caso da pesquisa da vacina contra a dengue, né? Que a gente viu uns efeitos bem parecidos aos que estavam nos ensaios clínicos. Então, eu acredito, sim, que os estudos observacionais podem, deve, né, ou deve ser possível observar, ou que eles reflitam os efeitos de estudos experimentais. Mas é altamente provável cair em vieses por diversos aspectos, e esta estrutura ajuda a evitar muitos desses vieses. Alguém ia comentar algo aqui? Acho que essa estrutura também serve em vários aspectos para você reconhecer, né, onde é que está aquele possível viés que está trabalhando. Então, quando você falou, quando a gente estava, por exemplo, construindo nosso DAG para a minha tese, a gente conseguiu verificar exatamente. E
refletir um pouco das exposições, que variáveis eram utilizadas, como é que elas foram coletadas, como foi avaliado o desfecho. Tudo isso eu acho que serve justamente com essa reflexão e a especificação clara das variáveis que você está trabalhando para a identificação desses possíveis viés que podem existir. O pessoal do CIDAS, que o professor Mauro está aqui, trabalha muito com essa questão, né, de estimação de efeitos, por exemplo, do Bolsa Família em relação a desfecho de mortes ou então de incidências de doença. Então, eu acho que eles têm uns bancos de dados muito bons e conseguem fazer essas reflexões para fazer essa emulação, né, desses efeitos causais. É um exercício bem interessante, ter esse andaime, né, a palavra que utiliza, andaime, bem interessante para estudos observacionais. Bom, muito obrigado pela participação.